vai nos ajudar e nós vamos fazer um grande café para o Senhor. Nesta noite vamos matar a saudade. A irmã Rose, educadora religiosa hoje da Igreja Batista Betesda Trabalgi, vai estar ministrando ao meu coração e ao seu coração. A minha esposa ficou em casa dizendo: eu queria tanto ouvir, mas ela vai estar lhe ouvindo agora. Ela queria estar presente para lhe dar um abraço e mandou falar isso, né? Nós gostamos muito de ouvir a irmã Rose e eu quero convidá-la em nome do Senhor Jesus para fazer uso da palavra. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ver os irmãos. Como o pastor disse, já tem algum tempo que nós não nos vemos pessoalmente, né? Eu só ouço os irmãos através do WhatsApp, nas mensagens, e a saudade realmente é grande, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos ali na Igreja Batista Betesda, como os irmãos bem sabem, pastoreando ali aquela igreja, que tem sido assim uma bênção nas nossas vidas, não é? Nós temos aprendido demais com aquele povo, e eu acredito também que eles estejam aprendendo conosco, né? E nós estamos ali, irmãos, conduzindo aquela obra segundo a orientação do nosso Deus, não é? Nós temos pedido ao Senhor a direção do Altíssimo, para que Ele nos dê estratégia, nos dê discernimento, nos capacite para conduzir aquele rebanho. E nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando através do ensino da palavra de Deus, e nós temos visto como os irmãos têm crescido, né? Em tão pouco tempo, a gente já percebe, alguns irmãos já sinalizam para nós que já estão amadurecendo na fé, que já estão crescendo espiritualmente. E isso tudo, meus amados, não é para a nossa vaidade, é para a glória de Deus. Que toda a honra, toda a glória sempre, sempre e para todo sempre será do Senhor, o nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos a minha alegria de estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, palavra que o Senhor coloca, né, no meu coração, através da reflexão da palavra, né, da Bíblia Sagrada. E nós vamos refletir um pouco sobre o tema que já tem sido bastante falado aqui, eu creio, por outros irmãos, pastores, ministros da palavra. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, muito provavelmente, vocês já tenham até ouvido. Mas a palavra de Deus, ela sempre fala conosco de modo diferente, né? E o meu desejo nessa noite é que todos nós saiamos daqui refletindo sobre esta palavra, né? Nós estamos vivendo os dias difíceis. Estamos vivendo, o mundo todo está vivendo momentos difíceis. Mas eu acredito também que para a Igreja do Senhor está sendo um momento único. Esse momento de conflito que nós estamos vivendo em todo o mundo, eu acredito, eu creio, que tem se revelado para a Igreja um momento de avivamento espiritual. Se você estava buscando avivamento, ele já está aqui. Ele já está aí. Por que eu digo isso? Porque a gente percebe a Igreja do Senhor unida em oração, na busca, em estar mais próximo de Deus. A gente vê isso em uma boa parte dos nossos irmãos em Cristo. Não só aqui na nossa localidade, mas também como em todo o mundo. As pessoas estão unidas em um só pensamento, em um só desejo, numa só vontade. Então, se você está querendo avivamento, está buscando avivamento, ele já chegou, ele já está aqui.
Cabe você agora aproveitá-lo. Aproveite, porque esse é o momento que o Senhor, nosso Deus, está dando a mim e a você. O texto lido, já foi lido anteriormente, mas eu gostaria de lê-lo novamente, que é a divisa, que está em Gálatas 2:20. Já foi lido no momento da abertura do culto, mas eu vou ler para poder nós discorrermos sobre esse assunto. E diz assim a palavra de Deus, no livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. E ele começa no finalzinho do versículo 19. E depois nós seguimos ao 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome, nós te exaltamos porque tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor absoluto de nossas vidas. Pai Santo, neste momento nós queremos te pedir a intervenção do teu Espírito Santo. Que ele esteja neste momento usando os meus lábios, a tua palavra, para falar aos nossos corações. Te peço também, Senhor, que o Senhor tire todo e qualquer impedimento, qualquer preocupação, qualquer tipo de ansiedade, de depressão, qualquer coisa que possa ser impedimento para que a tua palavra possa entrar nos corações e fazer aquilo que o Senhor deseja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tema Frutifique e Viva a Compaixão é o tema que a Junta de Missões, Mundiais escolheu para trabalhar. E é um tema realmente oportuno. E nós estamos vivendo essa luta, podemos dizer assim, essa batalha desde 2020. E de lá para cá, nós temos observado o quanto as pessoas têm sido compassivas, solidárias, não é? Logo no primeiro momento da pandemia, foi possível a gente ver pessoas que preparavam marmitas para levar aquelas pessoas que estavam em estado, moradores de rua. Outros, por conta de estar reservado por conta da Covid, o vizinho se colocava à disposição para ir ao mercado e fazer as compras e comprar seu medicamento, não é? E assim nós temos visto que a compaixão e a solidariedade, elas andam de mãos dadas, não é? A compaixão, você se coloca no lugar do outro, no momento de dificuldade, no momento de extrema necessidade. A solidariedade é aquela ação que vai atender à necessidade daquele que precisa. Mas a compaixão é um sentimento que todo ser vivente, todos os seres humanos têm. Vocês sabiam disso? Que todos nós temos em nós o instinto compassivo. Sabe por quê? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. A compaixão é um dos atributos comunicáveis de Cristo. Ele é compassivo, misericordioso, amoroso e bom. Como nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, ele permitiu que eu e você pudéssemos amar, pudéssemos ser compassivos. Isso é maravilhoso demais. Então é muito natural a gente se compadecer de alguém que passa por um momento de sofrimento. Agora, por exemplo, nós temos aí a guerra lá na Ucrânia. Quem não se compadeceu em ouvir os relatos, em ver as cenas na televisão, em ouvir as narrativas? Não tem como você não se sensibilizar e se compadecer.
E aqueles que continuaram lá, naquele país, para lutar pela sua pátria. Aqueles que ficaram lá para ajudar os refugiados. Aqueles que ficaram lá para ajudar brasileiros a voltarem para casa, colocando em risco a sua própria vida. Esse é um sentimento que o Senhor dá a todos nós, e ele é necessário para toda a humanidade. Se nós existimos e vivemos, é porque a compaixão, ela está presente na nossa vida. O sofrimento humano, ele é acompanhado de belos atos de compaixão, como eu acabei de falar aqui, de relatar alguns. Mas o que é que impulsiona alguém a servir comida a pessoas em situação de rua, sair da sua casa no dia de chuva e levar aquela panela cheia de sopa e chegar ali no Largo da Calçada, dos Mares, e ofertar àqueles que estão em situação de rua? O que leva alguém a parar numa estrada e ajudar um motorista no dia de chuva, cujo carro está quebrado? O que leva alguém a dar um alimento a um gatinho que foi abandonado pelo seu dono? O que leva alguém a jogar-se no rio para salvar um cachorro? É o instinto de compaixão que faz isso. A compaixão é você se colocar no lugar do outro. É você ter a empatia. É você sentir a dor do outro. É você se colocar como se fosse você que estivesse ali, naquela situação. E quando você vê aquela pessoa com aquele sofrimento, a vontade que você tem, de imediato, é de ajudar. Essa ajuda, ela pode ser material, com alimento, com recurso financeiro, mas ela também pode ser uma ajuda emocional e espiritual. Emprestar o ombro para alguém chorar, um abraço bem apertado para ela sentir que ela não está só. Emprestar os ouvidos para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua queixa. Tudo isso são atos de compaixão. Mas, irmãos, também não podemos negar que ainda há uma parcela de pessoas que se utilizam da compaixão para a sua autopromoção. Quantos likes eu vou ter lá no canal? Quantas visualizações eu vou ter porque levei uma cesta básica numa comunidade? Como eu serei monetizado, receberei dinheiro por conta dessa demonstração? Quantos seguidores e curtidas eu vou ter? Quais são os benefícios fiscais que a minha empresa vai ter se eu doar uma quantidade de alimento a uma comunidade? Então, existe também uma parcela que se utiliza, se escondem por trás da solidariedade ou da suposta compaixão para proveito próprio. Mas a compaixão, ela é negar-se a si mesmo, e você lutar pela causa do outro. Quando nós lemos esse versículo de Gálatas 2:20, eu particularmente, eu fiquei pensando, Deus, o que tem a ver esse texto de Paulo falando aos Gálatas com o tema frutifique e viva a compaixão. E eu fiquei pedindo a Deus, irmãos, direção para que eu encontrasse um norte dentro desse versículo, porque eu poderia falar de muitos outros versículos bíblicos que fazem referência à compaixão, mas o tema é frutifique para viver a compaixão. Então eu comecei a perceber, e o Senhor foi me mostrando, que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para mim e para você que caminho devemos trilhar para produzir o fruto da compaixão. A compaixão bíblica, ela tem um caminho que precisa ser percorrido. Não é só a sensibilização, não é só a pena de ver aquele sofrendo,
que a gente chama ter dó do outro. Mas a compaixão bíblica, ela trilha o caminho do amor, trilha o caminho do perdão, ela trilha o caminho de andar em novidade de vida. Viver uma nova vida em Cristo, seguir os passos do Mestre, frutificar está associado a uma vida que é crucificada em Cristo. Frutificar está associado a um viver em Cristo, com Cristo. Está associada a exercer a fé e o reconhecimento da compaixão maior que Cristo teve por cada um de nós através do seu amor. E que caminho é esse que nós iremos percorrer? O apóstolo Paulo, ele começa dizendo lá no finalzinho do versículo 19: estou crucificado com Cristo. Para frutificar e viver a compaixão, é preciso estar crucificado com Cristo. Paulo afirma, através dessa declaração, que a crucificação de Cristo trouxe para ele um efeito especial na sua vida. Trouxe para ele a imagem de Cristo. Nós sabemos perfeitamente bem quem era o apóstolo Paulo, não é? Em outras palavras, ele estava dizendo que aquele Paulo, que era perseguidor de Cristo, que cumpria o rigor da lei, que procurava ferozmente destruir os cristãos, matar os cristãos, aquele Paulo estava crucificado na cruz de Cristo. Aquele Paulo havia morrido. Mas agora, aquele Paulo, aquele homem cheio de si, ele agora é imitador de Cristo. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para frutificar e viver a compaixão, precisamos crucificar as nossas vontades. É preciso negar-se a si mesmo. Rejeitar os padrões que a sociedade tem imposto para nós, tem colocado para nós. É andar na contramão daquilo que a sociedade apresenta como sendo uma verdade absoluta. É obedecer os mandamentos de Cristo e anunciar através da sua vida, da minha vida, a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um dos caminhos, crucificar o seu eu, crucificar a sua vontade, crucificar os seus desejos, crucificar tudo que é impedimento para que você possa frutificar em Cristo e assim viver esta compaixão. A compaixão bíblica é diferente da compaixão convencional. É muito diferente, porque a compaixão bíblica, ela é baseada no amor, ela é baseada no perdão. E por isso, nós que somos o veículo desta compaixão, precisamos crucificar sim o nosso eu, a nossa vontade. O segundo caminho que eu consigo perceber nesse texto, e o apóstolo Paulo também nos traz, é preciso ser parecido com o Cristo. Olha o que ele diz lá. Logo, no versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que declaração, outra declaração maravilhosa. Não sou eu mais que vivo. Não é mais a minha vontade que impera na minha vida. Não é mais a minha vontade que está na posição de excelência, mas a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que certeza essa declaração. Será que nós podemos fazer essa declaração?
Assim não sou eu, Rose, que vive, mas Cristo é que vive em mim. Eu trago em mim as marcas desse Cristo. Será que nós podemos fazer essa mesma declaração que o apóstolo Paulo fez? O meu agir, o meu pensar revelam que Cristo de fato vive em mim. Se eu preciso frutificar e viver a compaixão, eu preciso fazer uma introspecção, fazer uma análise da minha vida. De que forma eu tenho vivido esse evangelho, que é o evangelho de compaixão. Uma compaixão que foi vivida e ensinada por Cristo. E se eu digo que Cristo vive em mim, logo a compaixão do Senhor precisa ser evidenciada. O meu agir e o meu pensar precisam revelar que Cristo vive em mim. Não podemos ser, irmãos, semelhantes a Cristo, sem ter esse desejo ardente de ter uma vida santa e ser como Ele é. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, na primeira carta que nós estudamos aqui na escola bíblica, no capítulo 1 e os versos 15 e 16, ele vai trazer uma recomendação interessante. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Não se pode trilhar esse caminho sem buscar a santificação. Quando afirmamos que Cristo vive em mim, eu preciso ter a consciência que Cristo quer agir através de mim. E isso é através da ação do Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito Santo que nós recebemos, aquele dom que nós recebemos no momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ali nós recebemos o prêmio, o selo, a autenticação, não é? E é através desse Espírito que nós iremos produzir os frutos do Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo em nossa vida que eu posso dizer que Cristo vive em mim. Olha o que o apóstolo do amor, na primeira carta de João 3:24, vai dizer. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ele está em nós, Ele está em mim, Ele está em você. Através do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu. Quando declaramos que Cristo vive em mim, não significa dizer que eu não tenha necessidade do aperfeiçoamento, do aprimoramento. Eu preciso sim. Cristo está em mim, Ele mora em mim, Ele vive em mim, portanto, eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso cada dia mais estar habilitada para demonstrar às pessoas a presença de Cristo na minha vida. E isso eu preciso fazer buscando também a santidade. Não haverá frutos, meus irmãos. Não haverá fruto se não houver uma vida de santidade. Se não houver renúncia, se não houver rendição, se não houver um conserto de sua vida, se você não se afastar de tudo aquilo que alimenta o desejo da carne, não haverá frutificação sem o desejo de querer agir como Cristo agiu. Se precisamos frutificar para viver a compaixão, eu preciso fazer o que está lá em 2 Coríntios, Paulo escrevendo mais uma vez, no capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo
o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Não haverá fruto se eu não trilhar por este caminho da santidade, se eu não permitir que Cristo viva em mim. O terceiro caminho que o apóstolo Paulo apresenta através desse texto está lá quando ele diz: agora tenho na carne. Não, desculpa, ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui Paulo reconhece um ato de compaixão de Cristo, quando ele se entregou na cruz do Calvário, quando ele morreu por amor a cada um de nós. Vimos aqui o sacrifício de Cristo na cruz. Estamos vivendo, de fato, de verdade, a altura desse sacrifício? Você já parou para pensar se você está vivendo a altura desse sacrifício? Porque hoje, meus amados, nós estamos vivendo um evangelho, eu li isso no artigo, de algodão doce. As crianças aqui já saíram, mas gostam de algodão doce. Mas tem adulto também que gosta de algodão doce. Ele é doce, você põe na boca, ele desmancha. Ele não faz nenhum efeito, só adocicar a sua boca. Quando você aperta na sua mão o algodão doce, ele some. Esse é o evangelho que tem sido pregado nos 4 cantos. O evangelho doce, do algodão doce. O evangelho de Cristo, ele é doce, mas ele é de carne e de sangue. E muitas vezes, amados, quando nós nos confrontamos com esse sacrifício, porque quando nos confrontamos com o sacrifício de Cristo, a gente olha para dentro de nós mesmos e vemos como nós somos imperfeitos, como nós somos falhos, como nós somos miseráveis, como diz o apóstolo Paulo, mais miseráveis dos homens. Como eu preciso melhorar. Como eu preciso crucificar muitas coisas que ainda existe errado dentro de mim. Como eu preciso reconhecer esse amor leal de Cristo na minha vida. O sacrifício de Cristo foi um ato de compaixão. Não foi porque nós merecíamos. Não foi porque olhou para nós e viu que nós éramos bonzinhos, bonitinhos, cheirosinhos. Não, não foi. Muito pelo contrário. A compaixão de Cristo nos alcançou. E o apóstolo Paulo, ele reconhece isso, quando ele afirma: a vida que agora vivo no corpo ou na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é uma declaração maravilhosa, vindo de alguém que há tempos antes era o perseguidor dos cristãos, era perseguidor de Cristo. Porque quando Paulo teve um encontro no caminho de Damasco, que Deus falou com ele, ele perguntou quem era, ele disse: eu sou a quem tu persegues. Então o apóstolo Paulo reconhecia que a sua nova vida era fruto do grande amor de Deus, que enviou seu Filho para regenerar. A possibilidade, meus amados, de uma vida frutífera não acontece por um esforço próprio, mas mediante a compaixão e a graça de Deus.
A gente só consegue amar porque o Senhor compartilhou conosco esse atributo. A gente só consegue ter compaixão com amor porque o Senhor também compartilhou conosco esse atributo. A gente só consegue olhar para a cruz de Cristo com esse pensamento e com esse sentimento porque Ele nos permitiu, Ele nos liberou, Ele nos libertou da escravidão do pecado. E nós conseguimos abrir os nossos olhos e contemplar quão grande amor foi demonstrado por cada um de nós. E para concluir essa reflexão, nós temos aqui esses desafios que o apóstolo Paulo colocou para nós. Primeiro, estar crucificado com Cristo. Mortificar a sua carne. Mortificar as suas vontades, os seus desejos, o seu eu, a soberba, o orgulho, a vaidade, a inveja, palavras que não abençoam, pensamentos que não agradam ao Senhor. Você quer frutificar para viver a compaixão? Você precisa crucificar primeiro. Precisa morrer primeiro. O outro caminho é, assim, não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu preciso estar mostrando às pessoas que estão ao meu redor, na minha casa, na minha vizinhança, nas minhas relações, que Cristo de fato vive em mim. E isso é demonstrado através do meu comportamento, da minha maneira de agir, de pensar, de falar, de resolver conflitos, de lidar com o diferente, de aceitar, de respeitar o outro. Isso eu vou demonstrar que Cristo vive em mim, porque Cristo, Ele viveu assim. Ele amou, Ele foi compassivo, Ele abençoou, Ele orientou, Ele curou, Ele ensinou. Então, se eu tenho Cristo em mim, eu preciso revelar essas marcas. E o outro caminho que Ele nos mostrou é que a vida que agora vivo no corpo, segundo o apóstolo Paulo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O reconhecimento que o sacrifício de Cristo foi feito por um ato de amor, compaixão e misericórdia. Então nós temos os desafios para vivermos uma vida que frutifique, que dê frutos de qualidade. Fomos crucificados com Ele. A nossa velha natureza, ela foi cravada na cruz do Calvário. E nós fomos autenticados, selados, marcados com a presença restauradora do Espírito Santo de Deus, que faz com que nós possamos produzir frutos que sejam dignos de aceitação. E para concluirmos, eu gostaria de ler alguns versículos aqui, que está no Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 7 ao 16. E diz assim, Jesus falando: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo
não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Que esta palavra, irmãos, ela possa ecoar na nossa mente e no nosso coração. Que para frutificar e viver a compaixão, eu preciso trilhar este caminho que o apóstolo Paulo nos apresentou aqui nesse versículo. Crucificar o meu eu, ter Cristo vivo dentro de mim, não sou mais eu que comando a minha vida é comandada pelo Senhor. Não tem um passo que você der, que seja por você só, mas que seja orientada e direcionado pelo Senhor. E reconhecer que você está aqui hoje por um ato de amor e de compaixão do nosso Deus. Que nós possamos refletir sobre isso. E outra coisa, irmãos, compaixão é um estilo de vida. A gente só vem falar em compaixão e solidariedade quando nós nos deparamos com situações difíceis. Ainda ontem, numa reportagem falando sobre o custo do botijão de gás, tiveram duas donas de casas que mostraram sua casa, abriu a porta de sua casa e mostrou que não tinha condições de ter um botijão de gás em casa. E ela cozinhava com álcool, montava, improvisava um fogareirozinho em cima do fogão com álcool. Tinham 5 filhos. A outra dona de casa, da mesma maneira, não tinha recursos, era mãe solo, com 5 filhos também. A reportagem foi ao ar para falar a dificuldade de se adquirir um botijão de gás, E hoje, a reportagem voltou à casa daquelas 2 mulheres e já voltaram com ajuda. A pessoa doou o botijão de gás, a Central Única das Favelas levou cestas básicas, a assistente social da prefeitura estavam lá para dar o suporte que ela precisava. Porque foi uma situação de miserabilidade que elas estavam vivendo, que foi trazida a público. Mas a compaixão é estilo de vida. Tem que estar presente no nosso dia a dia, em todo momento, independente de ter uma situação ou não. É como a mutualidade, Cuidar um dos outros, viver o amor de Deus é mutualidade, é compartilhar uns com os outros, é estar presente na hora que a pessoa mais precisa. Irmãos, não tem coisa melhor do que na hora que você mais precisa, você encontra alguém para te ouvir e oferecer o ombro. Muitas vezes não é nada de material, é só ouvir, emprestar os ouvidos e emprestar os ombros, para que alguém possa se sentir ali acolhido. É tão pouco, É tão pouco. E nós precisamos ficar atentos, Para cuidar e para demonstrarmos esse amor que Cristo demonstrou por nós e que nos orienta a amar. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Pastor Pereira poderia nos elevar a Deus em oração?
Por favor, igreja de pé. Eu quero que você fique aqui de juntinho. Meus amados irmãos, nós fomos abençoados. E com a mesma bênção que Deus nos abençoou através da sua palavra. E Deus nos deu autoridade na terra como igreja de abençoar também. Eu não quero só abençoar a pastora, a educadora, mas eu quero abençoar o casal. Eu quero que você estenda as mãos. Pastor Sandro, a educadora Rose, tem sido bênção na minha vida, na vida da Igreja Batista Betesda, na vida desta igreja. E Deus vai ordenar bênção, saúde, alegria, paz, shalom, para que vocês possam continuar vivendo na plenitude da graça de Deus, sendo bênção de Deus. Aleluia. Soberano Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra ministrada nesta noite pela tua serva, e falou tremendamente ao meu coração, ao coração das pessoas que nos ouvem, ao coração da tua igreja presente aqui. Mas como igreja agora, amém, igreja? Nós concordamos em abençoá-los com toda a sorte de bênção. Abençoar o matrimônio de vocês, abençoar o ministério de vocês. Deus torna fecundo e próspero o ministério do pastor Sandro, da educadora religiosa, nossa amada irmã Rose. Ó Deus, abençoa tremendamente a Igreja Batista, aonde os teus servos estão atuando agora. Derrama a tua unção ali naquele lugar. E eu quero estender esta oração para a sua casa que me ouve nesta noite. Deus, visita agora essa pessoa que nos ouve nesta noite, aquelas que vão nos ouvir. Ó Deus, que a tua bênção recaia sobre a tua igreja e que nós tenhamos do Senhor a bênção de nos encher do teu Espírito Santo, de moldar a nossa vida, o nosso caráter cristão, para que nós possamos fazer morrer, como diz a tua palavra, toda a natureza carnal e pecaminosa, para que a vida de Cristo possa, ó Deus, operar em cada um de nós, assim como operou na vida do apóstolo Paulo, que testemunha através da sua palavra. Leva-nos em paz nesta noite, nos dá uma noite de sono tranquila e um restante de semana bem-aventurado em nome do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor aqui e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.